Deus abençoe a sua vida. Você é muito bem-vindo em mais esse ajuntamento, onde nós estamos reunidos em nome de Jesus para bendizer o nome do Senhor, e Deus está dando a oportunidade a você de participar online desse tempo. Por isso eu quero convidá-lo e ao mesmo tempo desafiá-lo a enviar o link dessa mensagem, a não perder a oportunidade de deixar Deus ministrar ao seu coração. E de repente hoje, num momento como esse, você tem a oportunidade de olhar para Jesus e ouvir aquilo que Ele tem para falar, para ensinar, para aplicar a sua vida num momento como este. Nós teremos um tempo onde estaremos orando, e Deus, que sonda e conhece os nossos corações, Ele é aquele que vai atender, que vai trazer socorro naquilo que precisamos, que vai trazer consolo naquilo que precisamos, mas mais que tudo, que vai trazer convicção de que Ele, o Senhor, é um Deus que está presente na nossa vida. Nós vamos neste momento adorar ao Senhor, nós vamos orar e logo em seguida nós cantaremos canções adorando ao nosso Senhor e proclamando o amor de Deus através dessas canções. Você pode fechar os seus olhos. Pai amado, estamos reunidos neste momento e damos plena e total liberdade para que o Teu Espírito Santo fale conosco, ministre ao nosso coração.
Eu oro por cada pessoa conectada, pelas famílias, ó Deus, que estão neste momento reunidas, ó Deus, para participar deste culto, ó Deus, dessa celebração. Que o Senhor os abençoe, abra o nosso entendimento e que a alegria dos altos céus possam fluir em nosso coração como rios de águas vivas, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Você já colocou aí o seu pedido de oração, o seu motivo, o motivo de gratidão que você tem aí? Esse é o momento em que nós oramos uns pelos outros. Eu quero lembrar nesse momento, pela vida da Fátima, que tem passado ali por enfermidade. Não só ela, a Danúbia, o Caleb também. Nós estamos orando e intercedendo pela vida deles. Que Deus derrame graça, plena restauração. O irmão Levi também não passou muito bem ontem. Fortes dores de cabeça, mas Deus tem agido com graça e misericórdia. Hoje ele já está bem. Levi, continuamos orando pela sua vida, continuamos orando por todas as coisas que Deus deseja fazer na nossa vida como povo de Deus, como povo do Senhor. Você já colocou o seu motivo aí, talvez seja profissional, por fechamento de negócios, por famílias, por pessoas que você ama, por pessoas que você deseja que conheça o amor e a graça de Cristo Jesus. E nós vamos orar por essas pessoas também. Nós vamos orar por sonhos, por lutas, por coisas que estão acontecendo no seu coração. Quero convidar neste momento o irmão Adriano, ele vai fazer a oração para nós e nós vamos acompanhar e concordar com essa oração em nome de Jesus. Ó Pai Celeste, ó Deus Eterno, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pelo Teu cuidado com a Tua Igreja Universal, ó Pai, a Igreja espalhada por toda a face da terra. E de uma forma especial, o Senhor ter cuidado da nossa igreja local, ó Pai. O Senhor tem visitado a cada família aqui representada, ó Pai. E eu peço carecidamente ao Senhor, ó Pai, que o Senhor dê alívio à nossa igreja, a nossos irmãos que estão padecendo enfermidades, ó Pai. Pessoas realmente têm sofrido com essa questão da dengue, ó Pai, e outras
doenças que têm acometido as nossas famílias, ó Pai. Sejam famílias aqui da nossa igreja, sejam pessoas que têm visitado a nossa igreja, ó Pai. Quanto tem sido duras lutas que esses irmãos queridos têm passado, ó Pai. Que a Tua paz, que a Tua cura, ó Pai, possa dar descanso e alívio para essas vidas, ó Pai, que tanto amamos e queremos ver, ó Pai, eles terem dias melhores, dias de paz, dias de tranquilidade. Ó Deus, o Senhor é um Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco, e ouve as orações que é feita, colocada aqui no pedido, seja pela internet aí, seja, ó Pai, na igreja local, quando os irmãos têm colocado seus pedidos. O Senhor tem atendido de uma forma muito carinhosa e muito presente, ó Deus. Como o Senhor é um Deus maravilhoso e nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, queremos descansar no Teu poder e na Tua graça de dar alívio e cura àqueles que anseiam pelos Teus cuidados, ó Deus. Essa oração que fazemos ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor há de responder no Teu tempo e conforme o Teu agrado. Em nome de Jesus, amém. Exalte ao Senhor, solta a sua voz e adore a esse Deus que te ama. Sempre, ao único Rei eterno.
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós vamos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, da palavra de Deus, para que ela possa ser aplicada no nosso coração. E nós estamos falando a respeito da verdadeira restauração. Nós estamos usando aquele texto da palavra de Deus lá de Lucas, no capítulo 22, onde os seus discípulos começam a conversar com o Mestre e eles começam a pedir um lugar de destaque no reino dele, no reino do Senhor Jesus. E 2 semanas atrás nós aprendemos que a verdadeira restauração, ela acontece nas nossas vidas quando o foco das nossas prioridades, eles estão ajustados. E isso irá nos ajudar a olhar para a nossa situação, para as dificuldades, para aquilo que enfrentamos de um jeito abençoador, de um jeito de Deus. Aqueles discípulos, naquela situação, eles estavam ali buscando uma posição hierárquica humana. Algo que, para eles estavam buscando ter um destaque, um benefício pessoal, uma espécie de estar barganhando um cargo naquele futuro governo que eles achavam que seria estabelecido de forma terrena. Por isso que aqueles discípulos, eles se deixaram levar pela euforia do momento em que eles estavam vivendo, do bom momento em que eles estavam vivendo. Porque Jesus fazia milagres, Jesus se apresentava com autoridade diante daqueles que eram religiosos e das autoridades constituídas também pelos homens. E essa euforia fez com que eles perdessem o foco da real missão que Cristo Jesus, ele veio para cumprir. Jesus, ele precisava morrer. Mas naquela circunstância, isso sequer fazia parte da mente dos discípulos. Naquela situação não era cabível a eles imaginar que depois de tudo aquilo que eles estavam vivendo, ele pudesse vir a morrer ou ter de morrer. O olhar daqueles discípulos naquele momento estava somente para com as circunstâncias que eles estavam vivendo, circunstâncias terrenas, e não para a missão eterna que Jesus Cristo, que Cristo Jesus, ele veio cumprir. E ali num primeiro momento, Jesus, ao conversar com os seus discípulos, eles os tratam como um todo, dizendo, olha, a circunstância não é bem assim. Jesus, ele tentava mostrar que o sentimento que estava naquele momento motivando o coração dos seus discípulos era um egoísmo. Era uma visão humana e terrena que os impedia de enxergar algo além da circunstância que eles estavam vivendo. Por isso que eu digo que eram interesses meramente pessoais, egoístas, interesses rasos e vazios, de circunstâncias ou em busca de coisas que eram passageiras. E essas coisas não apontavam para o plano maior que Deus tinha de salvar aqueles a qual ele ama, ou aos quais ele ama. E por isso que eles discutiam por quem deles teria uma posição de destaque no reino do Senhor Jesus. É muito interessante que Mateus, num texto paralelo, ele vai mostrar que a mãe de 2 de seus discípulos, dos filhos de Zebedeu, ela chega a pedir uma posição especial para os seus filhos. Isso revelando o quê? Uma visão e um foco desajustado, com prioridades invertidas, que os levavam em busca de ações que eram meramente passageiras. Uma coisa que, quando nós olhamos para a nossa vida, isso também pode vir a acontecer. Quando nós buscamos alimentar-nos somente de coisas que trazem realização momentânea e passageira, nós corremos o risco de estarmos sendo vítimas de um foco desajustado dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque essas coisas passageiras, ela traz
um engano, ela traz uma sedução de acharmos que as coisas precisam ser do nosso jeito. São coisas que vão satisfazer às vezes o nosso corpo, desejos do nosso coração, o nosso ego, mas coisas que nos afastam do Senhor e coisas que vão colocar tanto entulho no nosso coração que irá nos impedir de olhar para as circunstâncias da nossa vida do jeito de Deus. Dá uma olhada no texto de Mateus que conta ali a história daquela mãe. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder esses lugares. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. E Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha a circunstância que Mateus relata quando aquela mãe se aproxima e pede ali uma posição de destaque para os seus filhos. Ele começa a revelar, olha, esses interesses são meramente humanos. O que vocês precisam entender é que existe por trás da história, que existe por trás da missão a qual eu estou aqui para cumprir, um plano maior, e que existe uma inversão de valores ao olhar humano, onde Jesus começa a trazer algo de diferente para o coração daquelas pessoas. Olha, se você quer ser uma pessoa de destaque, então você precisa servir. Se você deseja ser o primeiro, você precisa aprender a servir. E ele ensinou isso não somente em palavras, mas os ensinava com a própria vida. A sua vida cristã e o seu relacionamento com Deus tem sido um relacionamento somente em busca de benefícios pessoais, em satisfazer talvez desejos que existam dentro do seu coração, ou a sua vida tem sido vivida de um jeito que vai trazer glórias e honras ao nome de Deus? Será que quando você se apresenta diante do Senhor, o seu interesse é em conseguir algo de Deus? Talvez você esteja perto do Senhor com interesses pessoais e não por aquilo que verdadeiramente o próprio Senhor Jesus, Ele veio morrer, que era entregar a sua vida, que era ensinar com a sua vida de servo aquilo que nós deveríamos dar continuidade como discípulos de Jesus. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas em nossos dias vivem com o foco desajustados. E por isso tem buscado apenas reconhecimentos e realizações passageiras. Pessoas que, com o coração às vezes sincero, mas por causa do foco desajustado, não conseguem olhar para as circunstâncias com um olhar que vem dos altos céus. E acabam por investir somente em coisas que irão passar, como uma água que você recolhe ali e ela escorre pelas mãos. Era isso que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos. Quando você olha para a sua vida hoje, será que o seu foco ele está ajustado em Cristo Jesus? Será que o seu foco tem feito você olhar para
todas as circunstâncias da sua vida como uma oportunidade de glorificar o nome de Deus e bendizer o nome do Senhor, seja nos sonhos que você tem dentro do seu coração, talvez de conseguir um bom emprego, talvez de trazer uma estabilidade e segurança para dentro da tua família, sonhos que você tem na sua carreira profissional ou até mesmo talvez sonhos que você tem por causa de um chamado que Deus trouxe ao seu coração. E tudo isso precisa ser passado diante daquilo que é a vontade de Deus para que o nosso foco verdadeiro seja na missão daquilo que Cristo fez e não por interesse pessoal. É muito interessante que quando você começa a estudar a vida de Paulo, você vê em diversos momentos ele exaltando, por exemplo, o seu discípulo Timóteo, a qual ele vivia o evangelho e a vida como um líder daquilo que era o líder de uma igreja, de uma comunidade naquela época, onde ele se colocava sem interesses, ou ele colocava os interesses do reino de Deus em primeiro lugar, e ele pregava a Jesus às pessoas para simplesmente cumprir o objetivo que Jesus veio com a sua missão, que era resgatar pessoas do inferno, perdoar pessoas, curar corações, trazer plena liberdade, e essa era a missão, esse era o foco, esse era o objetivo. Muito mais do que estar anunciando Jesus com interesses pessoais. A lição que fica para a nossa vida é que em todas as oportunidades que o nosso foco estiver desajustado, não tiver naquilo que Cristo Jesus e a sua missão veio nos oferecer, nós corremos o risco de fazermos investimentos passageiros e não investimentos eternos. A sua vida tem revelado que você tem investido naquilo que é eterno? Ou será que ao olhar para o seu coração, para a sua vida, para as suas escolhas, você começa a identificar que existe um certo interesse pessoal? E talvez você está perto do Senhor Jesus em busca de algo para você, e não para bendizer e glorificar o nome de Deus. Ao olhar para essa história, eu vejo que Jesus ele trata os seus discípulos ali de uma forma geral, ensinando um valor, que é o valor da busca, em primeiro lugar, do reino de Deus. Era isso que estava acontecendo. Mas tinha um discípulo no meio dessa história que ele começa a tratar de forma individual. Quando você vai para os evangelhos, no momento em que as mulheres vão até aquele túmulo de Jesus, e o anjo diz, olha, vá, diz aos discípulos, e ele cita uma pessoa em destaque. E ele diz, olha, fale também a Pedro. E ali, Jesus intencionalmente começa ali um relacionamento discipulador. Ele começa a tratar feridas específicas do coração de um discípulo chamado Pedro. Sabe qual é a lição que temos aqui? É que eu e você, todos nós somos pessoas diferentes, que temos marcas dentro do nosso coração de forma diferentes. E nós precisamos ser tratados de forma diferente, porque somente assim nós conseguiremos experimentar a verdadeira restauração, que o amor de Deus, que o sangue de Cristo Jesus, que perdoa pecados, que apaga e que nos oferece não somente o perdão, mas a oportunidade de conhecer um Deus tão próximo de nós, que nos garante a salvação e a vida eterna que Cristo Jesus ele veio a nos oferecer. Começa um pouco antes, lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, quando o Senhor Jesus ele chega perto de Pedro e ele diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus já havia caminhado um bom tempo com Pedro, conhecia o temperamento, conhecia as intenções do coração daquele discípulo. E de repente Jesus começa a identificar algo ali no coração daquele homem que não estava ajustado.
Por isso, ao aproximar dele, diz: olha, Pedro, vigie, fique atento. Não se deixe levar pela impulsividade que você tem dentro de você. Deus pode usar a sua vida, mas a sua fé precisa ser aperfeiçoada. Era essa a realidade daquilo que estava acontecendo, não só com Pedro, mas também com os discípulos. Mas nesse momento o Senhor trata de forma específica o coração daquele discípulo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus, Ele nos ensina publicamente, através de cultos, de uma palavra ministrada como essa. Mas Deus deseja tratar as feridas do seu coração, marcas na sua história de forma específica. Nunca ignore isso. Não pense que essas marcas elas simplesmente desaparecem sozinhas, não. Elas só irão desaparecer quando elas forem lavadas pelo sangue de Cristo Jesus, que um dia Ele verteu na cruz do Calvário. A verdade era que Pedro e aqueles discípulos, eles estavam se sentindo bons demais. Eles estavam se sentindo como aqueles que eram os discípulos daquele que fora enviado por Deus dos altos céus e realizava prodígios e sinais no meio deles. E Jesus estava tentando dizer: tem algo de diferente que vocês não estão entendendo. Vocês desejam ser grandes no reino de Deus, então vocês precisam ser servos, escravos do Rei Jesus. O versículo 33 do capítulo 22, a palavra do Senhor vai dizer: mas ele respondeu, Pedro falando: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. De repente, Pedro, naquelas circunstâncias, já não estava entendendo mais nada. Ele não conseguia ver aquilo que estava por acontecer, mas Jesus já sabia. E Pedro, por causa do foco desajustado na sua vida, ele agia somente emocionalmente. Queridos, aprenda uma coisa, que todas as vezes que eu e você, nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, nós cometeremos erros. Porque as nossas emoções, às vezes, nos conduzem a caminhos que não trazem bênçãos para a nossa vida. Quantos erros você já cometeu por tomar decisões baseadas em suas emoções? Em talvez circunstâncias que trouxe tristeza, que trouxe um gosto amargo, que você não gostaria de estar enfrentando naquele momento. E de repente você começa a tomar decisões baseados unicamente na sua própria vontade. Vontade muitas vezes egoístas. E isso faz com que você acabe por nutrir sentimentos que vão ferir ainda mais o seu coração, trazendo ira, revolta, sentimentos de amargura, por expectativas pessoais que você colocou, mas que não tem nada a ver com o dedo de Deus para a sua história. E de repente você começa a procurar culpados pela forma que o seu coração tem experimentado a vida. Nos versículos seguintes, Jesus começa a dizer: olha, se preparem, vai ter batalha. Até aqui, durante esses 3 anos, vocês presenciaram milagres da parte de Deus através da minha vida, através do ministério que estamos exercendo, mas chegou o momento em que vocês irão enfrentar batalhas. Sejam fortes. Lucas capítulo 22, verso 35 em diante, a palavra de Deus vai mostrar que Jesus, ele lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem, e se não tem espada, venda sua capa e comprem uma. Pois está escrito:
e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É suficiente, respondeu ele. Aqui Jesus está fazendo um contraponto com o texto de Lucas, no capítulo 10, quando ele envia os 70 para evangelizar as aldeias e os povoados, e eles voltam exultantes pelos milagres que eles presenciaram pela ação do Senhor na vida deles. Tanto que no verso 17 de Lucas, no capítulo 10, o texto vai dizer: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se nos submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eles já haviam experimentado o sobrenatural de Deus, mas agora o Senhor está dizendo: olha, se preparem, virá perseguição, a situação é outra. Não vai vir calmaria, não, vai vir luta e batalha. Sabe qual que é a lição? Às vezes, em nossos dias, nós temos uma falsa percepção daquilo que é sermos discípulos de Jesus, de que nada de ruim ou mal possa vir a acontecer a nós. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que o Senhor estaria conosco em todas as circunstâncias, independente delas quais forem. E ele estava preparando os seus discípulos para essas batalhas. E tratando o coração de Pedro de forma específica, Pedro ele precisava aprender a engolir um certo tom de arrogância e reconhecer que mesmo sendo quem era, ele tinha suas fraquezas, ele tinha as suas limitações, áreas de vulnerabilidades na vida dele, que ele precisava de ajuda. Da mesma forma como eu e você temos áreas nas nossas vidas que, se nós não procurarmos ajudas, nós não conseguiremos ter vitória, nós não conseguiremos ter a verdadeira restauração, porque isso não acontece simplesmente da noite por dia, é necessário o derramar da graça. E às vezes nós não conseguimos enxergar o caminho e nós temos a oportunidade de buscar ajuda para sermos abençoados. Pedro começou a descobrir que ele era uma pessoa capaz de fazer coisas que ele não imaginava, capaz de fazer coisas que muitas vezes ele condenava. E da mesma forma isso acontece conosco. Quando nós temos uma falsa percepção a respeito de nós mesmos, nós não compreendemos aquilo que é graça. A graça é derramada sobre a nossa vida, trazendo plena restauração, verdadeira restauração dentro do nosso coração, até em áreas em que muitas vezes nós somos capazes de fazer coisas horríveis, de fazermos escolhas terríveis. E nesses momentos que Deus vem e derrama o seu bálsamo de restauração sobre a nossa vida. Você já parou para pensar o quão você às vezes é capaz de machucar pessoas que estão ao seu redor por causa de interesses mesquinhos? Causar mal a pessoas que amam você e que vivem do teu lado? São nessas horas que entendemos aquilo que é graça. Nós somos pecadores, que o mal habita o nosso coração e nós somos merecedores da morte. Mas quando nós abrimos o nosso coração de uma forma intencional e com um coração ensinável, Jesus muda isso através daquilo que Cristo fez, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que irá nos convencer de erros, para que nós possamos agir de uma forma para que haja verdadeira restauração em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Jesus ele nos dá esse privilégio de vivermos lavados pelo perdão que Jesus ele nos dá.
e Ele nos oferece uma verdadeira restauração dentro do nosso coração. O texto lá de Lucas capítulo 22, verso 54, vai mostrar o momento em que Pedro, ele nega ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, e olhou fixamente para ele e lhe disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Queridos, esse é um daqueles textos da palavra de Deus que mais me emocionam, que mostra a capacidade que existe dentro do coração humano de fazer aquilo que é mal, de fazer aquilo que não deseja, mas de ter a oportunidade do nosso olhar cruzar com o olhar de Cristo. Lucas, ele retrata de uma forma tão detalhada o olhar de Cristo cruzando com o olhar de Pedro. E aquele olhar, ele não era um olhar simplesmente de condenação. Naquele momento, Pedro se dá conta, ele reconhece que nem tudo aquilo que ele desejava fazer, ele era capaz. Ele era uma pessoa que estava como um dos principais líderes do Senhor Jesus ali, sempre pronto, sempre ativo, intempestuoso. De verdade, ao olhar para a história de Pedro, eu não consigo imaginar passar pela mente dele que um dia ele negaria o Mestre como ele fez. Ele nega a Jesus. E aí eu fico tentando imaginar os sentimentos que existiam dentro do coração dele naquele momento. Por isso que ao olhar para a descrição dos detalhes, onde o olhar de Cristo se cruzam com o de Pedro, lá no versículo 60 do capítulo 22, o texto diz, olha, falava ele ainda, quando o galo cantou e o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, e então Pedro se lembrou da palavra que ele havia dito, e antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Naquele momento tinha no coração de Pedro uma tristeza, um gosto amargo, uma decepção consigo mesmo, e ele enxerga quem ele verdadeiramente é. Você já se sentiu assim na sua vida por causa de coisas que você fez? Talvez você não tenha tido um confronto como Pedro, mas as suas atitudes e escolhas em diversas situações você negou que Jesus, ele era aquele que era dono da sua vida. E quando nós fazemos escolhas que não abençoam, nós estamos negando aquele que deseja que vivamos como ele tem preparado para nós. A história de Pedro, se terminasse ali, no choro amargo, seria uma história de tragédia, seria uma história de dor, de tristeza, de limitação humana. Por isso que eu gosto de frisar que quando o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, não era um olhar de acusação, muito pelo contrário, era um olhar de consolo, pois ele conhecia a sinceridade do coração de Pedro, mas também sabia das suas limitações. Naquela hora o Senhor Jesus, ele consegue enxergar a dor e o sofrimento mais profundo que acontecia na alma dele, na alma de Pedro. Da mesma forma como Deus, o Senhor, ele conhece os sentimentos mais profundos do nosso coração, as nossas frustrações, as nossas tristezas. Deus tinha planos para Pedro
e o olhar de Cristo estava restaurando e refazendo coisas novas no coração e na mente dele. Jesus estava tratando o caráter, a impulsividade e forjando-o para que ele se tornasse instrumento, para que ele fosse um discípulo que ao final da sua vida ele não se sentisse digno de morrer do mesmo jeito que morreu o seu Senhor, e a tradição vai mostrar isso, que ele diz e escolhe ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu mestre. Ah, meus queridos, quando o olhar restaurador de Jesus nos encontra, Deus está preparando o nosso coração para viver o melhor dele em nossa história. Mas isso só é possível quando o nosso olhar se cruza com o olhar de Jesus. Quando o nosso coração, a nossa vida experimenta a verdadeira restauração. É muito interessante que o Evangelho de João mostra o encontro transformador de Pedro com Jesus. Eles haviam pescado a noite toda, já depois que Jesus havia sido morto e ressuscitado, e eles não tinham pegado nada. E aquele sentimento de luto, de perda, de dor, o mestre havia morrido, estava ali assolando o coração deles. Eu fico imaginando eles dentro daquele barco, com pouquíssimas palavras sendo ditas, onde você não ouvia os risos comumente, às vezes, dentro de uma pescaria. E de repente, pela manhã, depois de não terem pego nada, eles ouvem uma pessoa gritando lá da margem: vocês têm algo para comer? E eles respondem: não. E ele diz: lance a rede do lado direito. E eles fazem isso e as redes ficaram cheias. Naquele momento, João fala: é o mestre. Dá para imaginar o sentimento de Pedro dentro daquele barco, aquele frio na barriga por ter feito o que fez, o sentimento de vergonha, de não ser digno de estar novamente na presença do mestre. O pecado, o erro e o engano faz isso. Sabe por que tantas pessoas se afastam da presença de Deus e se afastam da igreja do Senhor Jesus? Muitas vezes por esse sentimento de serem indignos. Mas o sangue de Cristo Jesus restaura isso. E olhando para a história, eu fico imaginando o silêncio quando eles ficaram sozinhos na beira daquela praia. Capítulo 21 de João, versículo 15, palavra do Senhor vai dizer que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus lhes disse: cuide das minhas ovelhas. Queridos, para cada uma das vezes que Pedro nega a Jesus, ele dá a oportunidade de perdão. Eu queria que você refletisse a respeito dessa mensagem. Talvez Deus trouxe você até este lugar porque Ele deseja que você experimente verdadeira restauração dentro do seu coração. Talvez você esteja vivendo lutas e batalhas espirituais e isso tem feito com que você perdesse o foco de olhar para a sua vida com um plano maior de Deus, que Ele deseja cumprir e que você faz parte desse plano. Por isso hoje Deus está dando a você a oportunidade do seu olhar cruzar com o olhar de Jesus, para que você experimente a verdadeira restauração dentro do seu coração e na sua vida. Talvez Deus esteja mostrando para você, num culto como esse, numa mensagem como essa, o quanto as suas atitudes podem trazer destruição para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor. O quanto você e as suas escolhas
tem o levado a alimentar um coração triste e amargurado, porque elas têm levado você para longe da presença do Senhor. Mas o olhar de Jesus neste momento é um olhar de misericórdia, de graça e de restauração sobre a sua vida. E talvez esse seja o momento de você falar seriamente com Deus, talvez de um jeito que há muito tempo você não fala. Reconhecer aquilo que há de mal dentro de você, sentimentos que têm levado você à impulsividade, a agir baseado simplesmente nas suas emoções, porque o foco está desajustado e hoje Deus deseja ajustar o foco da sua história, ajustar o foco da sua vida. Talvez o que reina no seu coração já há algum tempo é a vergonha. Tem se sentido envergonhado por causa das coisas que você fez, porque as suas atitudes no decorrer dos anos têm feito com que você negasse a Jesus, baseado na forma de vida que você tem, onde para os outros você se pinta como um discípulo, mas na verdade o seu coração está cheio de ferida, cheio de entulho que tem separado você de Deus. E hoje a palavra do Senhor é: tu me amas? Tu me amas? Cuide dos meus cordeirinhos. Não deixe que o teu passado determine a sua vida de agora em diante. Acerte essa situação. O olhar de Jesus está cruzando com o seu, para que você seja purificado e restaurado pelo Mestre. Talvez você precise de uma revolução espiritual, e essa revolução começa hoje. Quais são as coisas que você precisa apresentar diante do Senhor? Não vá dormir esta noite sem antes ter uma boa conversa com o Senhor. E fazendo isso, você vai pedir perdão, e Satanás não irá mais ter autoridade em acusá-lo das escolhas que muitas vezes você fez que te afastou daquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas não perca a oportunidade de experimentar a verdadeira restauração. Da mesma forma como Pedro, como aqueles discípulos precisaram de um ajuste, eu e você também precisamos, para que dia após dia o Senhor possa sondar o nosso coração, ver se há algo em nós que atrapalhe os planos de Deus, e nós possamos com o coração ensináveis dizer: Deus, estou aqui, cumpra o teu propósito na minha vida. Obrigado por estar aqui comigo, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu futuro, em nome de Jesus. Sem Deus andávamos sujo caminho, desejos do mundo e da carne moviam famintos, filhos da ira nascidos da queda de Adão, escravos do mal e com sangue inocente nas mãos. Sem Deus, o curso do mundo seguimos, em nossas vontades, cativos de trevas perdidos, sem esperança, tão pobres e nos sem perdão, longe da luz, cegos sem coração, não merecedores de salvação. Mas Deus, com amor e graça, Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou, e em Deus é somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou. Mas Deus decide mudar o destino, mesmo antes do mundo, o Cordeiro já era escolhido pra se entregar e crucificar nosso pecado. Nosso caminho ao
justificados, podemos cantar. Mas Deus, com amor e graça a Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou, e em Deus somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou. Mas Deus tanto assim nos amou e num plano eterno enviou Filho Santo, encarnou-se e morreu, sem pecado e justiça se deu. Mas Deus, por tanto nos amar, deu o que era impossível se dar. Ele abriu nossos olhos pra ver. Trevas já nos tentaram fazer perecer, mas Deus, com amor e graça a Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou. Mas Deus, com amor e graça a Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou, e em Deus somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou. Mas Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou. Mas Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou. Mas Deus. Você foi abençoado? Eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a se apresentar todos os dias diante do Senhor com o coração aberto, para que a verdadeira restauração venha sobre a sua vida e sobre o seu coração. E não só você, a sua família, aqueles que vivem ao seu redor, possa perceber a marca de Cristo Jesus, que salva, que transforma, que traz alegria e que traz convicção, alegrando o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus, o Senhor, abençoe a sua história.